Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Do versículo 46 em diante. Eu quero também já agradecer as pessoas que nos visitam aqui nesta oportunidade, aqui nesta noite. As pessoas nos visitando aí, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam tremendamente abençoados pelo Senhor e que nesta oportunidade a palavra ela venha encontrar guarida em cada coração, que ela venha encontrar descanso, repouso e que ela ache um coração preparado para absorver a mensagem nesta noite. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando de si a capa, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a vir. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Meus irmãos, nesta noite agradável, eu digo agradável porque não há mais aquela inquietação por causa do calor, todo mundo bem confortável nos seus lugares. Nós queremos trazer até você mais uma vez uma reflexão na palavra de Deus, e nesse texto, que é um texto que nos chama muita atenção pelo o ocorrido com este homem, um homem que tinha uma deficiência física, mas que a sua deficiência não o impediu de ir em busca dos seus objetivos, de ir em busca dos seus ideais. A sua deficiência não impediu de perceber quem estava à sua volta. Nós podemos citar aqui também que, segundo alguns historiadores, na época em que Jesus conviveu com estes homens, nessa ocasião, no Novo Testamento, a cegueira era muito frequente. Eles dizem que era devido a algumas infecções ao dar à luz. Algumas crianças tinham problemas e acabavam ficando cegas. Então a cegueira era algo muito frequente naquela época devido ao parto. Era de uma forma diferente de hoje. Não tinha tecnologia, os avanços na medicina como há hoje. E havia muitas pessoas cegas. Ou deveria haver muito cego em toda a Judéia. A grande questão é porque Bartimeu foi escolhido para receber a sua cura. Porque apenas Bartimeu, nós podemos observar, se destaca nesse cenário como um que foi tremendamente abençoado. A palavra de Deus, nesse texto, ela nos mostra, e quando nós começamos a examinar, a estudar acerca de Bartimeu, nós conseguimos compreender alguns motivos
pelo qual, ou pelos quais, Bartimeu foi abençoado, em detrimento de outros que também lá estavam, que poderia receber sua bênção. E quando nós lemos o texto, e quando nós refletimos nesse texto, a primeira coisa que nós podemos observar e dizer que foi um dos pontos pelo qual Bartimeu recebeu a sua bênção, foi porque Bartimeu, ele foi a fonte certa. O texto nos mostra que ele foi até Jesus, ele clamou, ele suplicou a Cristo, porque ele, afinal de contas, sabia que Cristo tinha a chave para a cura. Ele sabia que Jesus era o médico dos médicos. Talvez ele tivesse, naquela ocasião, o texto não diz, o único texto que relata o que eu vou dizer aqui é o texto da mulher do fruto de sangue, que diz que ela gastou tudo que tinha, batendo em várias portas. Não foi o caso de Bartimeu, pelo menos o texto não fala isso, mas vamos supor que ele tivesse ido em vários lugares, vamos supor que ele tivesse ido aos médicos ou a outras alternativas para receber sua cura, ou de repente ele achasse que era algo que não tinha mais jeito e deixou para lá. Mas em nenhum lugar ele poderia, ou ele teria encontrado a ajuda necessária. E da mesma forma que Bartimeu bateu na porta certa, naquele momento, nós podemos pensar em nossa vida que muitas vezes nós corremos em outro lugar, nós corremos para outros lugares para encontrar o que precisamos. Muitas vezes nós deixamos de receber a bênção de Deus porque nós batemos em portas erradas. Nós buscamos as bênçãos em cisterna rota, como diz Jeremias, em cisternas furadas, onde não pode sustentar a água. Muitas vezes nós não encontramos, não recebemos aquilo que precisamos ou aquilo que desejamos, porque nós estamos batendo em lugares errados. Mas não adianta nada buscar e correr de um lado para outro, porque o único lugar onde nós iremos encontrar realmente paz e consolo é em Jesus. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Tiago, se tem alguém enfermo, se tem alguém precisando de alguma ajuda, chama os presbíteros da igreja. Talvez Bartimeu foi até Jesus como uma última instância. Talvez ele foi até Jesus, olha, a única saída, eu já fui em vários lugares, não encontrei solução, só me resta agora apelar para esse Jesus que é tanto falado. Quantas vezes nós só vamos à igreja quando nós não encontramos mais nenhum outro lugar para recebermos a bênção, para nos trazer paz. Muitas vezes, e quando eu digo igreja, não estou dizendo que a igreja é Jesus, mas estou dizendo a busca do conhecimento da palavra. Quantas vezes nós só vamos a Deus quando todas as portas se fecharam? Muitas vezes nós só vamos a Deus quando não há mais nenhuma luz no fim do túnel, quando já estamos no fundo do poço, quando já estamos lá no lamaçal. Afinal de contas, dizem por aí que quando estamos lá no fundo do poço, o único lugar que enxergamos é o céu. E é a grande realidade. Não importa onde mais nós temos procurado, não importa onde você até hoje tenha procurado, o que importa é que nós chegamos até Jesus. E o que importa é que você chegue até Jesus antes que seja tarde demais. Bartimeu ficou a vida toda ali como cego, mendigo, à beira do caminho, pedindo esmola. Estava diante de uma grande multidão e ele poderia muito bem aproveitar a oportunidade para agregar mais algumas moedas, porque ali passava muita gente, mas ele esqueceu, ele não quis nem saber mais de nenhuma moeda, ele quis de receber a sua bênção. Então eu compreendo que a primeira coisa que foi benéfica para esse cego Bartimeu foi que ele bateu na fonte certa. Ele foi ao lugar certo e ali sim ele encontrou a sua bênção. O segundo ponto que nós podemos aqui ver nesse texto é que Bartimeu, ele não se preocupou com a opinião dos outros. Ele não se preocupou com o que os outros estavam dizendo a seu respeito. Ele não se preocupou com o que os outros estavam falando em relação à sua situação. A Bíblia diz que ele clamou
clamou por Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele buscou a solução em Jesus. A multidão tentou intimidá-lo, a multidão tentou calar a sua voz, a multidão tentou sufocar o seu clamor. A multidão dizia, diz o texto aí, muitos o repreendiam para que se calasse, o versículo 48. A multidão dizia, olha, cala a boca, fica quieto, não adianta clamar, não adianta chamar por ele, que ele não vai te ajudar. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, querendo fazer a vontade de Deus, e a multidão querendo sufocar. Talvez alguém diga para você, olha, não seja bobo, não seja boba. Essa coisa de igreja, essa coisa de religião, são coisas para as pessoas que têm a sua mentalidade estáveis. Talvez a multidão queira impedir de você se firmar nos caminhos do Senhor, por dizer que esse negócio de crente é furado, esse negócio de crente não está com nada. Ou talvez a multidão queira colocar na sua cabeça que esse negócio de crente é para quem já passou da idade. E quando eu falo isso, eu lembro daquela história daquele homem que quando era novo, os amigos diziam, vamos para a igreja. Ele dizia, hoje não, que eu sou muito jovem, eu preciso curtir a vida, eu preciso desfrutar dos prazeres da vida, quando eu ficar mais velho eu vou. E o tempo passou, e quando ele fica velho, alguém chama, vamos para a igreja, e aí ele disse ao contrário, esse negócio de igreja é coisa para gente novo, já estou velho demais, não dá mais para mim não tenho mais cabeça para aprender nada mais não. A multidão tenta, muitas vezes, desvincular os nossos objetivos. E quando nós queremos clamar por Cristo, chega alguém e diz, olha, para com isso, o caminho não é esse. No meio de tanta religião, por que ser crente? No meio de tantas igrejas, por que logo essa igreja? E às vezes, não é muito fácil seguir a Cristo quando todo mundo está dizendo que o caminho é esse. Não é fácil fazer a vontade de Deus quando todo mundo está indo na contramão da situação. Não foi fácil para Bartimeu continuar insistindo, clamando cada vez mais alto, quando todo mundo dizia, cala a boca, se aquieta, porque ele não vai te ouvir, fica no teu canto que ele não vai se importar com a tua vida, que ele não te dá importância. Não foi fácil para ele continuar insistindo, clamando. Não é fácil para ninguém fazer a vontade de Deus. Mas quantas outras pessoas ali naquela ocasião eram cegas e perderam a bênção, talvez por timidez, talvez porque não tiveram coragem de mostrar sua cara e clamar, porque não tiveram disposição de enfrentar as críticas, porque não tiveram coragem de ir adiante, porque crítica vamos ter em todos os lugares. Quando você olha para a sociedade que vivemos, nós encontramos crítica em todos os lugares. Se você toma uma postura de um jeito, você é criticado. Se você deixa de fazer do outro, você é criticado. E eu sempre tenho dito o seguinte, que a nossa sociedade ela é muitas vezes hipócrita, porque muitas vezes, se você não participa das festas, não bebe, não vai na farra, as pessoas chamam você às vezes de tabaréu, está atrasado. Quando você começa a participar das festas, das farras, e começa a se embriagar, o povo diz, olha, é vagabundo, é irresponsável. Então os mesmos que incentivam, que oferecem a bebida, os mesmos que depois vai lá dizer e apontar os erros. Por isso que nós não podemos viver por ideia dos outros, cada um é dono do seu próprio nariz e deve tomar as suas decisões de acordo com aquilo que tem que fazer. Eu me lembro muito bem que quando comecei para a igreja, afinal de contas eu fui um pouco preocupado com os outros, que para ir para o culto na casa da irmã Adolfa, eu ia rodeando a cigana toda para não ir direto, ia pelas paredes, pela sombra, para as pessoas não verem, com o folheto escondido no bolso, preocupado não sei com o quê. Hoje eu entendo que era pura bobagem. E quando eu comecei a frequentar firmemente, as pessoas que chamavam meus familiares diziam, dá conselho a Jorge para sair de baixo, que esses crentes vai deixar ele na miséria. Até a casa vai tomar, porque todos os crentes nesse meio aí, eles tomam tudo que tem. Esses crentes não vêm para cigana à toa.
E o tempo foi passando, e depois que, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele nos firmou nossos passos nos caminhos do Senhor, e a gente começou a pregar. Agora já inverteu a situação, ou alguns dias atrás, não sei se hoje continua, mas algum tempo atrás dizia: olha, o Pai Jorge como é que está? Comprou para agora, deve ser o líder da igreja. Mudou de televisão, deve ser o líder da igreja. Eu só indo para a igreja, porque deve também só faço igual a ele. Já se inverteu, agora não sou eu mais que estou dando, mas agora eu que estou recebendo. Porque as pessoas sempre vão achar o que criticar. A multidão vai sempre achar algo para dizer: olha, que o caminho é esse. Independentemente daquilo que os outros acham, que pensam, eu estou feliz com meu Deus e louvo a Ele por isso. Nem a igreja me explorou e nem eu recebo tiro absolutamente da igreja para fazer a obra do Senhor. São duas coisas que nenhuma nem outra tem acontecido, mas as pessoas acham o direito de estar falando. Quero dizer com isso que a opinião dos outros, se você for ouvir a opinião dos outros, você não chega a lugar nenhum. A decisão é sua. Esse foi um motivo pelo qual Bartimeu foi abençoado. Bartimeu foi abençoado justamente por isso. Uma outra situação pela qual Bartimeu foi extremamente abençoado foi que ele colocou a sua fé em ação. Ele gritou a Jesus enquanto Jesus passava. Jesus passava com a multidão e Bartimeu gritava. Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi. Ele colocou a sua fé em ação. Ele se recusou a ficar em silêncio. Ele se recusou a silenciar, mesmo diante dos apelos da multidão. A Bíblia diz que ele lançou a sua capa, ele se moveu em direção a Jesus. Ele continuou clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele está diante de Cristo, ele conta qual era a sua necessidade. Quando ele está perto de Cristo, ele diz o que é que ele precisava. E ele pergunta: o que tu queres que eu faça? Na verdade, será que ele não estava na casa o que era que ele queria que Jesus fizesse? Estava, mas Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? E ele responde: que eu torne a ver. Então ele colocou a sua fé em ação. E olha o que ele ouviu, o versículo número 52 vai dizer: olha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. É importante lembrar que no livro de Efésios, capítulo 2, diz que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, mediante a fé, e fé é essa que é o próprio Deus que nos dá. É importante lembrar que a fé que você tem foi Deus que lhe deu. A fé salvífica, a fé que nos leva à salvação, é Deus que nos dá essa fé. Paulo diz isso aos Efésios, capítulo 2. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus dado a todos nós. Então nós podemos compreender que o que levou aquele homem não só a ser curado, mas a ser salvo, foi a fé. Não foi a posição social, não foi o dinheiro, não foi a fortuna, não foi o fato de ele ser mendigo, ou o fato de ser milionário, isso não importa diante de Deus. Não foi o fato da sua posição social, não foi a sua insistência de querer estar clamando por Cristo, mas foi a fé que salvou. E Jesus fala isso em várias situações: filha, a tua fé te salvou, vai que em paz não peques mais. Ele fala isso em várias situações, e ele sempre coloca a fé: olha, a tua fé te salvou. E eu volto a dizer que a fé que nós temos foi Deus que nos deu. Então Bartimeu, ele arriscou a ser considerado ridículo. Muitas pessoas não querem ir para a igreja, não querem firmar um compromisso com Cristo com medo de ser ridicularizado pela sociedade. Não quer expor sua fé com medo, não quer se expor. Mas Bartimeu não se preocupou com isso. E a fé de Bartimeu levou a esperar a bênção de Jesus. E ele foi realmente abençoado. É importante também dizer que não foi... Jesus chama Bartimeu
E Bartimeu não fica lá dizendo, mas será que ele não está vendo que eu sou cego? Será que ele não está vendo que eu não tenho como ir até ele? Manda ele vir cá que eu sou cego. Bartimeu diz, manda ele vir cá. E Bartimeu pega a sua capa, sai tratalhando e vai até o encontro de Cristo. Ele foi ao encontro de Cristo como ele estava, cego, sem enxergar absolutamente nada. E não era essa a palavra, mas eu quero fazer aqui uma aplicação, que muitas vezes pessoas se encontram em situação de pecado e ficam dizendo, não, quando eu tenho vontade de ir para a igreja, eu tenho vontade de me fazer compromisso com Cristo, mas eu vou fazer isso quando a minha vida estiver toda certa. Sabe quando é que você vai fazer o compromisso com Cristo? Nunca. Porque a tua vida nunca vai estar totalmente certa. Assim como a minha nunca vai estar 100%. Porque no dia que alcançarmos isso, vai acontecer comigo, com você, o que aconteceu com Enoque. Deus vai tomar, que Enoque não morreu. Enoque andou numa vida tão reta, mas tão reta diante de Deus, que Deus tomou Enoque para si. Está lá no livro de Gênesis. Deus tomou Enoque para si. Enoque não passou pela morte, foi o único na Bíblia. Não morreu, aliás, teve um profeta, teve outro profeta também que não passou, não experimentou a morte. Mas Enoque era tão reto diante de Deus que Deus tomou para si. No dia que você for totalmente perfeito, sem nenhum defeito, Deus vai te arrebatar e vai para o céu. Você não vai nem morrer. Como isso é impossível de acontecer, eu sei, eu tenho certeza que isso é impossível, porque nós somos falhos e pecadores. O melhor que tem a fazer é você vir como está, coxo, aleijado, cego, manco, do jeito que tiver. Venha para Jesus como está, que Ele é quem faz a obra na tua vida. Se for para você fazer a obra na tua vida, Jesus não teria morrido. Se nós tivéssemos condições de nos corrigir, Jesus não teria morrido. Seguindo adiante, uma outra coisa importante que ele fez, e já está baseado nisso que eu acabei de dizer, é que além dele ter ido ao lugar certo, além dele não ter se preocupado com a opinião alheia, a opinião dos outros, além dele ter colocado a sua fé em ação, ele seguiu a Cristo. O versículo de número 52 diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que coisa interessante este homem fez. Ele não se preocupou com mais nada, ele não quis nem saber o que estava para trás. Quando ele recebeu a bênção de Cristo, ele disse, eu vou seguir esse homem para onde ele for. Quando nós sentimos e compreendemos o tamanho do benefício de Deus para com nossas vidas, nosso desejo de seguir a Cristo é imediato. Quando nós refletimos na palavra de Deus, principalmente no livro de João, capítulo 13, versículo 16, e nós olhamos para aquele texto e passamos e compreendemos a dimensão do amor de Deus para com nossas vidas, não há para nós uma outra alternativa a não ser querer seguir a Cristo. Quando nós olhamos para João, que diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós refletimos nesse amor, quando nós refletimos na ação de Deus para com nossas vidas, só nos resta agora, automaticamente, querer seguir a Cristo. E eu falo seguir a Cristo, não é seguir religião, seguir a Cristo. Seguir a Jesus. Foi isso que ele fez. Ele sentiu a bênção na sua vida e diz, olha, para mim agora é seguir. O encontro inicial com ele, com Cristo ali, não foi suficiente. Ele queria mais. Ele diz, olha, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero estar perto dele. Eu quero ouvir as suas orientações. Eu quero ouvir os seus conselhos. Eu quero viver baseado naquilo que ele tem para a minha vida. E ele foi estrada fora seguindo a Cristo. Ele nem perguntou, para onde tu vai, Jesus? Se for muito longe, eu não vou não, porque eu tenho que voltar para casa, porque eu tenho que chegar em casa antes de escurecer, porque eu tenho que dar tudo comer aos porcos. Tem que jogar muito espagadeiro. Ele não perguntou nada disso, ele disse, eu vou. Eu quero esse Jesus, eu quero ir com ele. É por isso que a Bíblia fala, aquele que vem após mim, pegue sua cruz e siga-me. E em algumas situações alguém diz assim, Jesus, deixa eu ir ali então, me despedir dos meus parentes. Ele disse, deixa. Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão mais do que a mim, não é digno de mim. Outro disse, morreu um parente meu, deixa eu ir lá no sepultamento. Ele disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então seguir a Cristo é deixar tudo para trás. É ter um novo objetivo. E foi isso que Bartimeu
esqueceu o seu ponto. Se fosse talvez no dia de hoje, eu não sei como é que funciona com esse negócio de deficiência visual, mas eu sei que mototáxis, táxis, tudo ele tem uns pontos, e é uma ciumeira danada quando alguém estaciona no lugar. Talvez se ele fosse um desses aí, ele dizia, não, eu tenho meu ponto ali, não posso abrir a vaga lá não, porque senão vai ficar no meu lugar. Ele não quis nem saber o lugar onde ele estava, ele simplesmente foi. Porque na verdade, ele buscou a Cristo num tempo de crise, e é como muita gente faz, busca Jesus com tudo que está errado na vida, e o ser humano é assim mesmo, não estou aqui criticando ninguém por causa disso, mas ele também decidiu buscar Jesus no momento de bênção, na hora de vitória. E aí me lembra aquela história de entregar o gado para Deus, quando chega o tempo de seca. O presbítero de intervalo de Cruzeiro via alguém dizendo isso, como é que está o gado? Está nas mãos de Deus. Ele falou assim, só que Deus não é vaqueiro de vaca magra, não. Quando estava leite à vontade, bezerro à vontade, tudo gordo, era minha vaca, meu leite, e agora que tudo dando errado, está nas mãos de Deus, antes talvez nem lembrasse que Deus existia. Mas na verdade o ser humano é assim, só vai até Deus com um negócio à rocha. E este homem, ele fez diferente, ele seguiu a Cristo depois que recebeu a bênção. Vocês lembram da história dos 10 leprosos? 10 recebeu a cura. Quantos voltaram? Apenas um para agradecer. Os outros foram seu caminho. Esse daqui fez igual que ele voltou para agradecer. Ele disse, eu vou seguir a Cristo. Eu vou buscar esse Jesus. Eu vou continuar com ele. Com certeza, nesta noite aqui, ninguém aqui é cego. Graças a Deus por isso. Todos nós enxergamos. E enxergamos muito bem. Quem não enxerga bem, naturalmente, existem os recursos da medicina, que a maioria está usando todo mundo de óculos. Nem só melhora a estética, mas também melhora a visão. Então, graças a Deus por isso. Então todo mundo enxerga muito bem. Mas é a nossa visão do reino de Deus. É claro que eu não posso pegar e fazer uma aplicação de uma cegueira espiritual aqui. Mas a questão existe sim uma cegueira que o mundo vive, segundo o livro de Coríntios, capítulo número 4, versículo 3 e 4. Lá o apóstolo Paulo diz, olha, mas o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dessas pessoas para que mesmo ouvindo o Evangelho não compreendam. O Evangelho tem sido pregado e às vezes as pessoas não estão conseguindo absorver e se alimentar com essa palavra tão preciosa. Porque o Deus desse século, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aí nós lembramos da história lá do semeador, que o semeador saiu a semear a sua palavra, a sua semente, e a semente é a palavra de Deus, e caiu em terreno cheio de espinho, cheio de pedra, e à beira do caminho, e não pôde produzir, não pôde germinar. Essa é a realidade do mundo. O Evangelho tem sido pregado, mas os corações se encontram muitas vezes endurecidos e não conseguem absorver a palavra. Às vezes até entende, compreende o que está sendo dito, mas lá o texto fala que a palavra até nasce, mas os espinhos sufocam. As coisas desse mundo não permitem. Eu conheci uma jovem que frequentou muito tempo a igreja e vinha para a igreja e participava dos cultos. Quando foi um dia que ela descobriu que para ser crente não podia mais tomar cerveja, quando ela descobriu que para ser crente ela tinha que mudar um pouco o estilo de roupa, porque as roupas que ela vestia eram muito, assim, deixavam o corpo muito à mostra, e mesmo na igreja presbiteriana, que a gente é um pouco, não é muito exigente com certas coisas, mas zela pela moral, pela ordem, pela decência. Quando ela descobriu isso, ela disse, olha, eu até queria, mas agora eu descobri que eu não posso mais ir na festa, então eu não quero esse negócio para mim mais não. As coisas dessa vida sufocou. E a palavra continua dizendo, quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Porque hoje é o tempo de ouvirmos e crer naquilo que a palavra está dizendo.
Bartimeu, ele poderia ter perdido, deixado de receber sua bênção se tivesse ouvido os apelos da multidão. Você tem uma escolha. Você pode continuar neste mundo sem saber para que você veio aqui, eu falo aqui, sem saber para que você nasceu, sem saber qual é a sua missão aqui na terra. Você pode continuar tatalhando pela vida, sem saber o que o futuro te reserva, sem saber onde você vai passar a eternidade. Você pode continuar desse jeito, tentando encontrar respostas, buscando resposta para um bocado de perguntas que paira a sua mente. Você pode continuar a sua vida desse mesmo jeito, você daqui nesta noite. Ou você pode ir até Cristo, vir até Cristo e receber a sua visão e compreender qual é a tua missão, para que é que você está nesse mundo, compreender para que é que Deus te deu a vida. A escolha é sua. E Bartimeu, é interessante colocar aqui, que ele usou o que ele tinha para conquistar o que ele não tinha. O que era que Bartimeu tinha? Ele tinha ouvidos para ouvir, e ele ouviu o tropel da multidão. Ele tinha boca para clamar, e ele clamou por Jesus. Ele tinha os pés para se locomover, e ele se levantou e andou em direção a Cristo, e ele tinha fé para receber o milagre. E quando ele usou o que ele tinha, ele recebeu e foi abençoado naquilo que ele não tinha. Ele voltou a enxergar, e isso em nome de Jesus. Então quero, nesta oportunidade, deixar essa reflexão para você. Você pode continuar a tua vida do jeito que está. Seguir estrada fora, continuando, sem dar muita atenção à palavra de Deus. E sem saber qual é o rumo da tua vida. Ou você pensa, ou você acha que você nasceu para se alimentar, crescer, envelhecer e depois morrer. Somente isso? Se o propósito da vida for só isso, isso é pouco demais. Eu creio que Deus tem muitas coisas além disso para cada um de nós. E é nisso que nós precisamos pedir que Deus abra nossos olhos. E nós venhamos compreender qual é a razão da nossa existência. A igreja presbiteriana, ela diz na nossa pergunta, qual o fim principal do homem? E a resposta é louvar e engrandecer ao seu Criador. Louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Mais uma vez agradecendo a sua presença aqui nesta noite. Você que nos visita. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus. Se a palavra tocou no teu coração nesta noite, eu gostaria que você pensasse o que você vai fazer com Jesus nesta noite. O que você vai fazer com Cristo nesta oportunidade que Ele nos dá? A melhor coisa a fazer é colocar a tua vida diante dEle. A melhor coisa a fazer é colocar a tua vida aos pés dEle. Clamar a Ele. E clamar não apenas por uma cura física, mas clamar pela salvação. É importante confessar Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Aquele que me confessar diante dos homens, diz a palavra, confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É preciso você declarar para toda a sociedade que você, a partir de hoje, é de Jesus e continuará sendo até Ele voltar para nos buscar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Ó Deus, nós nos encontramos aqui mais uma vez e rogamos no Senhor a Tua bênção, rogamos no Senhor a Tua direção, e que em nome de Jesus os nossos olhos da fé sejam abertos, que nós possamos compreender qual é a Tua vontade para nossas vidas, que o Senhor Deus, em nome de Jesus, nos direcione no caminho certo, nós possamos buscar a Tua vontade para nossas vidas, nós possamos buscar a Tua vontade para que venhamos ser grandemente abençoados. Ó Deus, nesta noite, a Tua palavra tocou em nossos corações, e que o Teu Espírito Santo, Ele faça germinar em cada coração a salvação,
que tanto nós necessitamos, que tanto nós almejamos. Ó Deus, que em nome de Jesus aqui nesta noite haja libertação, haja cura física, cura espiritual, mas que acima de tudo haja convenção. Que o Teu Espírito Santo venha convencer cada um de nós nesta noite do pecado, da justiça e do juízo, porque é Ele quem faz, é Ele quem convence o homem do pecado. Ó Deus, fica conosco, tem misericórdia de nossas vidas, abençoa os nossos familiares, abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por isso, ficar sentados.